Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco nesta quarta-feira e nós vamos falar sobre nutrição. Nós convidamos uma nutricionista muito querida na cidade, muito conhecida pelo seu trabalho, que vai dar informações sobre vários itens de interesse de vocês que estão aí nos acompanhando. Nós estamos falando hoje com a Fernanda Marchesini, nutricionista na área esportiva e geral, clínica, na parte geral, isso, né, assim, para as pessoas, e esportiva. E a Fernanda, ela fez especialização em gastronomia. Então, além dela orientar, ela também pode compor pratos para você no dia a dia, para você se alimentar bem, com valor nutritivo adequado e não engordar. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma conversa bem legal. Vai ser legal. Muito obrigada por você ter vindo aqui no estúdio da TVD para a gente conversar e passar algumas informações. Fernanda, a gente não poderia começar por outro assunto se não for emagrecimento. Então, emagrecer, ela passa pela diminuição de alimento ou pela escolha dos alimentos? Qual seria o foco? Ou são os dois? Acho que uma combinação dos dois, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente está pensando em perda de peso, em diminuir o valor calórico dentro de uma dieta. Então a gente faz sempre um déficit calórico do que a pessoa está precisando para ela ter essa redução de peso, consequentemente a gente vai equilibrando esses alimentos. Então é importante essa perda de peso ser em equilíbrio. Então precisa ter todos os grupos alimentares e de uma forma saudável para ela poder perder esse peso e manter depois. Porque essas dietas muito radicais, que a gente restringe muito, consegue fazer por pouco tempo, depois a gente tem um efeito rebote, o tal do efeito sanfona. Fernanda, eu já ouvi fala-se muito naquele regime intermitente. Quando tomei conhecimento do que seria isso, eu fiquei meio chocada. Eu que não sou nutricionista, nem médica, nem nada, eu achei uma coisa meio drástica, que um dia você come, outro dia você fica na cama que você não pode comer nada. Isso não é um perigo? É antifisiológico, né, Sônia? Não é normal a gente deixar de se alimentar. A gente vem desde o leite materno lá, tomando leite da mãe, se alimentando, e aí vem essa história do protocolo do jejum intermitente, que é de ficar de 14, 18 até 24 horas sem se alimentar. Então as pessoas estão fazendo isso, mas é muito agressivo ao corpo isso daí. Você precisa de nutrição e nutriente. O dia que você não come, seu corpo entra no estado de estresse para falar, meu Deus, eu preciso de alimento e não está me dando nada. Isso daí. Então você fica cansado, fadigado, você fica mais irritado, você mexe muito com os hormônios, com insulina, com glucagon, então é antifisiológico. É um protocolo que eu, como nutricionista, não recomendo. É interessante as pessoas, né, falarem em regime intermitente, ficar 14 horas sem comer, etc. Porque a gente sabe sobre a importância do café da manhã. Gostaria que você falasse sobre o café da manhã, porque a pessoa dormiu, tem aquele espaço. Como é que é isso aí, Fernanda? A principal refeição do nosso dia é o café da manhã. A gente ficou aí provavelmente 12, 10, 8 horas, depende da hora que eu fui dormir, sem me alimentar. Então, na hora que nós estamos dormindo, nosso metabolismo basal reserva energia para as nossas atividades vitais, para o coração, para o rim, para o fígado funcionar. Quando nós levantamos, acordamos, nossa glicose no sangue está baixa. Então está na hora de eu repor esse alimento para as atividades acontecerem ao longo do dia. Então a principal refeição, a mais completa, é o café da manhã. E quando eu faço um café da manhã em equilíbrio, com proteína, carboidrato, as fibras, o meu dia é diferente. Ao longo do meu dia é diferente. Eu não tenho aqueles picos de compulsões de fome, principalmente no final do dia. Então eu costumo falar para todo mundo assim, faça um belo café da manhã de rei e, se precisar, jante como plebeu. Mas o café da manhã precisa ser completo para você segurar o dia inteiro em equilíbrio hormonal, principalmente. O café da manhã, eu gostaria que você desse algumas sugestões de alimentos que a gente poderia colocar no café da manhã para enriquecer.
Uma preocupação que eu estou colocando também para você, Fernanda, é o aluno, o estudante que acorda às 6h30, 7h para ir para a escola. Se essa criança não tomar o leite ou café, isso é o que eu quero que você vai falar, como é que ela vai assimilar o conteúdo na escola se ela não tomou o café da manhã? Exatamente, muito difícil isso daí. Eu querer tirar o carro da garagem sem gasolina. É essa assimilação que a gente pode fazer. Como é que eu vou fazer meu corpo trabalhar, pensar, funcionar, se eu não estou dando glicose para o meu cérebro funcionar? Então, realmente, essa geração que vem, que acorda em cima da hora, que não tem o hábito de tomar café da manhã, precisa começar a reeducar. E aí a família precisa começar a ajudar também isso aí. É importantíssimo para a parte de cognição, aprendizado. Porque nesse começo do dia, entre 8 e 10 horas da manhã, a gente tem pico de produção de hormônio. É o pico de produção. Então eu preciso do substrato nutricional para funcionar. E é muito importante que o nosso café da manhã seja um tripé. Sabe? Eu preciso que ele tenha proteínas, carboidratos energéticos aí e fibras. As proteínas, a gente pensa na parte músculo, nutrição muscular, parte de cognição, que são os leites, os ovos, os queijos. A parte energética, que são os carboidratos, são os pães, os cereais, e as fontes de fibra são as frutas. Então a gente pode fazer uma vitamina que tem um leite, uma fruta, um cereal batido. A gente pode comer um ovo mexido com mamão e uma granola. A gente pode tomar um iogurte com um moranguinho picado e uma aveia. É muito tranquilo. Eu só preciso pensar no tripé. No tripé. O tripé não para sem uma perna. O café da manhã também. Faltou um grupo alimentar, fica incompleto. Então a proteína, um carboidrato e uma fibra. Agora, eles... para emagrecer, eles dizem também, né, que a gente ouve, que não faz bem comer à noite. É o que você falou, o jantar tem que ser de plebeu, né? Que a gente... Uma coisa menos. Isso. Mas tem gente que tem assim, come muito à noite, né? Não sei se é uma desregulação do organismo. Porque comer à noite, ele costuma engordar, porque você não faz exercício, exato, não é, Fernanda? Se a gente estiver pensando em emagrecimento, em perda de peso, esse volume de comida noturno precisa ser mais baixo mesmo. Porque a minha próxima passo é deitar e dormir. Eu não vou fazer nenhuma prática física para gastar esse combustível, isso daí. Então, pensando na prática, emagrecimento. Se é uma pessoa praticante de atividade física, a gente até pode mudar esse protocolo. Pode até ser um jantar um pouco mais em equilíbrio. Então, depende do que a pessoa quer. Mas emagrecimento, volume de comida menor. Porque o café da manhã a pessoa tem o dia todo para gastar aquilo. Então, isso, realmente, é por aí mesmo. Agora, uma outra substância que preocupa muito, que a gente via falar muito, que antes não ouvia falar, é sobre o mal da lactose. Então, a lactose faz mal para o organismo? Por que as pessoas evitam tanto? Ou tem algum problema que tem que evitar a lactose? Eu acho que a lactose virou vilã, isso daí, e sem esse título. Na verdade, existem pessoas intolerantes à lactose, que são as pessoas que não têm a enzima lactase para quebrar esse açúcar do leite, então elas ficam distendidas e empachadas. Mas isso é uma intolerância, que você pode ir adquirindo ao longo da vida. O que aconteceu é que algumas pessoas resolveram tirar a lactose da dieta porque ela dá um desconforto e uma fermentação. Então dá a sensação de que você faz uma digestão mais rápida. Mas ela não é vilã. Ela só é vilã para quem não tem a lactase, a enzima, isso daí. Então não precisa tirar se você não é alérgico ou intolerante. Agora, para tirar a lactose, a pessoa tem que ir ao médico e tem que fazer alguns exames para ver se realmente, né? Existe um exame laboratorial que você diagnostica se você tem ou não essa enzima para tirar esse alimento ou não. Ô, Fernanda, uma outra questão que preocupa muito aqui no Brasil, e eu acredito que em países não muito desenvolvido, é a questão do açúcar, né? Então, você pode falar os malefícios do açúcar na alimentação de todos nós, né? Criança, adolescente, adulto. Sim. O açúcar, Jane, ele tem uma carga glicêmica, que a gente fala, um excesso de glicose, na verdade, que se não gasto pelo nosso corpo, essa glicose fica circulante, ela faz uma bagunça nos nossos vasos sanguíneos e ela tende a acumular sempre na região abdominal. Então, em excesso, ela pode desenvolver uma diabetes, uma resistência insulínica, um aumento do triglicerídeo. Isso a gente está vendo em criança já.
Crianças estão com os exames bioquímicos alterados pelo excesso de açúcar. E a preocupação hoje é que os industrializados têm muito açúcar embutido e a gente não percebe. Então, o que a Anvisa fez? Ela fez nos rótulos dos alimentos um semáforo, vermelho, amarelo e verde. E hoje isso tem que estar nos alimentos industrializados para falar o índice de açúcar que tem. Porque o malefício que ela está dando ao longo prazo está muito grande. Tem um estudo que está rolando ainda até da parte de cognição, de parte de memória e concentração, que ela está atrapalhando, tanto em crianças como em idosos. E o açúcar não é um alimento caro. Aqui no Brasil, né, a gente tem açúcar em abundância e não é caro. Então as pessoas, eu acho que por falta de informação, elas vão fazer um doce, um bolo, um pudim, qualquer coisa. Então existe um exagero no açúcar. Então isso daí é problema. Agora, e as pessoas olham o rótulo? Você acha que olham para ver? Acho que não olham, não costumam olhar muito rótulo, até por isso que eu acho que a Anvisa está padronizando essa questão das cores. Porque mas já é obrigatório, já é lei, já está em uso essas cores? Não está em uso ainda, mas já foi lançado a proposta isso daí. Acho que nos próximos 6 meses deve estar rolando no mercado isso daí. Porque como vai ficar na frente do rótulo, vai ser mais impactante. Alto teor de açúcar, alto teor de sódio, isso daí daqui para frente vai ser obrigatório as embalagens terem. Porque a fiscalização é muito importante, né? Aqui no Brasil é mais ainda essa questão do açúcar. Agora, falando do açúcar, o sal é a mesma coisa, não é? Para a saúde, Fernanda? É a mesma coisa. Tem muitos alimentos industrializados que têm excesso de sódio aí na composição e se a gente acabar não lendo o rótulo, a gente acaba estourando a quantidade de sódio do dia. Por exemplo, Sônia, a quantidade do dia que podemos ingerir de sal é uma tampinha de caneta Bic. Essa seria a quantidade de todos os alimentos que poderíamos ingerir durante ao longo do dia. O que acontece? A gente come um alimento industrializado, tempera uma comida mais salgada, estoura. E aí quem sofre? Seu rim, sua pressão, seu vaso linfático, você fica inchado, isso ao longo prazo vai trazendo malefícios também no sódio. Isso daí ao longo prazo. Então é outra característica também que a Anvisa vai ficar no pé. O açúcar e o sódio. Agora, você quando vai um cliente, não entramos ainda na parte esportiva, mas quando um cliente ele vai no seu consultório e te procura, e vamos falar da questão para emagrecer, né? Evidentemente você vai pensar também nele perder peso, mas perder com saúde. Então você vai falar do sal e vai falar do açúcar. Sim. Aí eu pergunto, salame, copa, presunto defumado, são alimentos muito ricos em sódio. Muito, porque para você manter um alimento desse fora da geladeira, ele tem que ter excesso de sódio para não embolorar e não estragar. Então, embutidos no geral, que a gente vê que está ali refrigerado apenas, usa o sódio como conservador, vamos falar assim. E vamos combinar um pouco, assim, embutidos não são alimentos, né? Assim, são alimentos processados, não são alimentos de verdade, que a indústria alimentícia processa, coloca o sódio, coloca dentro de a gente fala uma tripa sintética para as pessoas irem lá comer. Então, que alimento que é esse que você está comendo? Você está comendo gordura com sal? Um benefício nutricional nenhum, infelizmente. Agora, no caso, por exemplo, a azeitona é outro, vilã, né, do sal, porque não existe você não consegue comer uma azeitona sem sentir o sal, mas muito sal. Então isso daí deve fazer muito mal para as pessoas que gostam de aperitivar e comer a azeitona, não é? Azeitona, palmito, as coisas também em conserva, elas também têm sódio na composição para poder manter o produto ali, né? Mas a gente tem uma maneira de tentar amenizar isso daí, que é lavar em água corrente mesmo na hora que for consumir e tentar amenizar essa quantidade de sódio que ele tem. Então, pode lavar esses alimentos, o palmito, a azeitona, quando for comer. Dá uma lavada boa, esperar um pouquinho na água. Isso. Agora, Fernanda, no caso, por exemplo, do esportista, então o moço, o homem ou a mulher,
que pratica esporte e que a alimentação dela precisa ter uma orientação de nutricionista? Nossa, muito importante, né? Assim, o esporte é fundamental, mas 70% do resultado de quem pratica atividade física é a alimentação. Então, assim, não adianta nada ficar me matando na academia, lá uma hora, chego em casa, como um lanche. Ou não faço meu café da manhã. Ou não como bem para ir fazer essa prática de atividade física. O que adiantou você ficar os seus 50 minutos lá? Nada, você não vai ter resultado. Então, o combustível que você usa para fazer a prática física, tanto para ir, como na hora que você volta para construir o músculo, é fundamental. É 70%, 80% do seu resultado. Então, porque o músculo, ele, a partir de uma certa idade, você vai perdendo. Então, através do exercício e de uma alimentação, é possível retardar o envelhecimento do Mulheres sentem muito mais essa perda de tônus muscular. Elas começam a sentir a partir dos 30 anos, por causa do fator hormonal. Homens sentem um pouco mais para frente. Mas se não praticar atividade física, que a gente vai estimulando a fibra muscular, aumentar o volume, você ter tônus muscular, lá na frente você corre o risco de ter os ossos frágeis, isso aí, de cair e machucar com mais facilidade. Então, a gente chama essa perda de músculo de sarcopenia. Então, a gente tem que prevenir a sarcopenia lá aos 60, 70 anos, mas agora, quando eu estou com 40, com 30 anos. Então, eu tenho que fazer essa correção a partir de agora. Mas quem demora para começar, consegue também. Sabe? Quem começa aos 50 anos, por exemplo, fazer uma musculação, um pilates, consegue retardar esse problema futuramente. Mas tem que fazer atividade física. Então, e os esportistas aqui em Mococa procuram muito o consultório, a sua clínica ou não? Mococa tem uma vantagem muito legal, que a gente tem muito praticante de bicicleta, de ciclismo, tem agora o beach tênis, tem o pessoal do crossfit. Eu sinto que as pessoas estão procurando cada vez mais se manter em qualidade de vida. Isso aí. Não estão fazendo mais dieta e sim querendo manter um estilo de vida mais saudável. Então a pandemia acho que fez isso pra gente. Então como a gente ficou um pouco fechado, as pessoas procuraram alternativas e o esporte foi uma delas. Então achei que tá muito mais legal. A procura no consultório para manter esse equilíbrio de esporte e alimentação tá muito interessante. Tá interessante. Tá. Agora, como dica, eu entro no supermercado, para que lado eu devo começar as minhas compras? Porque isso tem muitas pessoas que falam assim, olha, a gente não pode começar na parte de doce ou de bolacha. Então, qual é a sua dica quando entrar no supermercado para não comprar coisa errada? A dica número 1 é não ir com fome no supermercado. A primeira coisa, não pode ir com fome. Não pode ir com fome, porque quando você está com fome, você está desesperado para comer alguma coisa, você vai acabar indo nos industrializados, nos farinaços, na padaria, por exemplo. Se a gente observar os mercados hoje, até é uma forma de estratégia, eles estão colocando a quitanda em primeiro lugar. Então a primeira coisa é ir na quitanda, nos hortifrutis, ali nas frutas, tentar encher metade do seu carrinho de vegetais e frutas e depois a gente ir atrás dos pães integrais, as coisas mais que pode ser industrializadas, mas partindo mais para o integral. Então já até uma estratégia ir para os vegetais e os hortifrutis aí. Tá certo, é uma dica boa, né? A outra coisa é a diferença entre o produto Light e Diet. Qual seria essa diferença? O produto Light, ele tem de 25% a 30% de redução de açúcar, sódio, de açúcar ou sódio. O produto Diet, ele é isento do açúcar ou do sódio, de algum nutriente. Produtos diets, normalmente a gente indica para quem tem alguma patologia. Para o diabético, a gente indica o produto diet porque ele não tem açúcar. Para o hipertenso, a gente indica o produto diet porque ele não tem sal, para uma patologia. Os produtos light, que tem redução desses nutrientes, a gente indica para quem quer uma perda de peso, melhorar um pouco a qualidade da alimentação. Então essa é a diferença entre eles. Agora, uma outra curiosidade são os refrigerantes, o light, né? Você pode tomar, ele engorda menos ou é tudo o gás é pior do que o açúcar baixo no refrigerante? Se a gente comparar um refrigerante comum com light, um refrigerante light zero hoje, ele é isento total de açúcar,
mas eles colocam adoçante na composição. E são adoçantes da indústria química que tem sódio também na composição. Então eu costumo falar assim, você já tem o bicarbonato de sódio que vai dar o gás, e aí você tem 2 adoçantes derivados do sódio. Então o teor de sódio light é muito maior. Ele é isento de açúcar, mas ele é muito maior. Então qual o benefício de eu usar o refrigerante light? Ele é só isento de caloria, mas ele vai ter bastante sódio na composição. Então, e ele vai impactar o organismo. Ele vai levar a uma retenção mais hídrica no corpo, ele acaba sobrecarregando o funcionamento renal. Então, se a gente puder evitar refrigerantes no gerais, é melhor. Fernanda, outra coisa seria mais 2 temas que é da sua área: a anorexia e a desnutrição. Né? Nós sabemos que no Brasil a gente tem muito esse problema assim, de desnutrição em algumas cidades pequenas, lá no interior, na periferia de cidades, a gente tem a desnutrição. Então, nessa área de saúde, vamos falar saúde municipal, né? Eu acho que cabe às prefeituras olharem por essas crianças que se estão recebendo alimentação ou não. E qual seria a sua dica para evitar a desnutrição, o básico, né? Porque eu acho que é saúde pública. Saúde pública. Acho que uma dica, assim, as crianças que vão na escola, eu acho que a merenda está em equilíbrio, né? Assim, ter sempre um vegetal, estimulando eles com as frutas, com os sucos, as carnes, arroz, feijão. Tem que ter arroz, feijão na alimentação dessas crianças. E ter educação nutricional nas escolas. Eu acho que é o único jeito da gente conseguir chegar nas crianças e nos pais de como comprar os alimentos. Porque como a indústria alimentícia está muito agressiva hoje, o que acontece? Eles acabam indo mais nos industrializados do que na quitanda, vamos falar assim. Então, uma educação nutricional na escola e a merenda, eu acho que a gente já consegue blindar uns 50% desses quadros de desnutrição que a gente tem. Porque a televisão, na maioria, a propaganda de bolacha, dessas coisas, incentiva a criança, né, a trocar o bom alimento por esse cheio de açúcar e etc, etc. E a indústria alimentícia é muito esperta, né, Sônia? Ela coloca um personagem que eles gostam. A gente sabe que as cores quentes, o vermelho, o laranja e o amarelo, eles abrem o apetite. Pode ver que redes fast food tem todas essas cores. Então, a indústria sabe usar isso das pessoas, né? Para poder vender. Acho que para combater isso, exatamente, eu acho que essa coisa da educação nutricional é muito importante desde lá da infância, do jardim até os adolescentes. Então é importante ter na escola também, acho que é uma forma de chegar mais próximo. Agora a alimentação da criança, do recém-nascido, seria o leite materno, que seria o melhor. Isso. E do idoso seria um cardápio diferenciado? Um cardápio diferenciado. Ao longo da vida, nosso corpo vai mudando, né? A gente vai perdendo algumas enzimas que ajudam no processo digestório. Então a gente tem que ver o que o idoso consegue comer. Mas a base da dieta do idoso é proteína. Ele precisa comer proteína. Leites derivados, a família da carne, a família do feijão e as castanhas. Por quê? Proteína constrói pele, músculo, cabelo, hormônio. Então esse grupo aqui é fundamental para o idoso. Fora isso, as vitaminas e minerais aí que vai vir das hortaliças escuras, das frutas cítricas, das frutas vermelhas e as fontes energéticas do bem e as gorduras que para a parte cognitiva. Peixe de água fria, azeite, castanhas, a linhaça, a chia, para essa parte de sistema nervoso central, para memória, para concentração, que vai perdendo também na fase do idoso. Então, tudo nas suas fases, assim, né? A criança, quando nasce, precisa do leite materno, que é proteico, mas o idoso também precisa da proteína na fase senil também. O leite é importante. Agora, eu perguntei para você sobre anorexia. É uma doença? É uma patologia. É uma patologia. É uma patologia tratada em equipe. E há tratamento? Há tratamento, um tratamento multidisciplinar, que é o tratamento que dá certo. A gente entra com um médico, uma nutricionista e, se precisar, até com um educador físico para ajudar a mudar o comportamento dessa pessoa. Então, é fundamental
essa equipe, senão a pessoa não consegue sair. Só o nutricionista é muito difícil, o médico precisa entrar junto. E aí no caso da anorexia, que a pessoa não come, a nutricionista teria que orientar aquilo. A pessoa tem que aprender a comer de novo, seria? A gente faz uma introdução muito lenta com a pessoa anoréxica, né? A gente vai dando pequenas porções para ela voltar a comer dos alimentos que ela mais gosta. Ela começou a ter o apetite de novo, a gente vai aumentando e colocando outros alimentos. Então é um processo lento e gradual, mas de super sucesso, assim. Já é reversível isso daí e precisa reverter. Porque é uma patologia muito traumática e grave. Agressiva para o organismo, né? A pessoa para... Exatamente. Mas precisa tratar a cabeça, que é uma coisa neuroquímica que precisa ser regulada também. Para encerrar a nossa conversa, tem tantas informações, tantas dicas que a gente poderia estar falando aqui sobre o chá e sucos, porque a gente costuma dizer assim, suco de maracujá é calmante, né? Chá de não sei o que, de camomila é calmante. Isso é por aí mesmo ou não? É por aí mesmo. As ervas têm forte poder aí no nosso corpo, né? A gente tem ervas diuréticas, ervas excitantes, ervas calmantes no nosso corpo, ervas que competem com medicamentos que não podem ser tomadas junto. Então, os chás são adequados, são necessários, mas sempre a gente vendo o que é bom para a pessoa ou não. E os sucos têm função, sabe? O suco de maracujá, como você falou, é calmante, o suco de melancia é diurético, o suco de abacaxi é digestivo. Então, cada fruta tem uma propriedade nutricional que tem um benefício para o nosso corpo, sim. Então nós temos que, à medida do possível, tirar os refrigerantes e colocar os sucos. Os sucos. Uma dica que eu gosto de dar, que é legal para a pessoa fazer essa transição do refrigerante para o suco, porque às vezes quer sentir essa coisa do gás, colocar água com gás no suco de fruta. Dá super certo, fica um refresco natural. Que coisa boa! Com gás, assim, com uma sensação. Então é muito legal essa transição. Até as crianças podem consumir esse refresco in natura para fazer essa transição, é muito legal também. Tá certo. Fernanda, e mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre nutrição? Você como nutricionista, está aqui em Mococa há tanto tempo, tão conhecida. Alguma mensagem, alguma coisa? Uma mensagem que eu quero deixar assim, a base da nossa vida é a alimentação. A gente nasce mamando e vai até o fim da vida se alimentando. É fundamental a gente comer bem. Então uma dica que eu falo lá no consultório sempre: durma bem, pratique atividade física e coma bem. O resto a gente corre atrás. Se a gente tiver o tripé firminho, o resto a gente está em equilíbrio. Então, é fundamental essa tríade funcionar. E aí, tudo bem. Aí fica assim, esbelta como a nossa nutricionista está aqui, Fernanda Marquezine. Fernanda, muito obrigada pela sua presença, pelas dicas, pelas informações, e a gente marca uma outra ocasião para continuar falando sobre nutrição. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer.